anfitrião mor, né, o Maurício. O doutor Maurício não vai estar conduzindo essa reunião, né, por um bom motivo, ele está agora na fila da vacina, né, então ele teve que se ausentar aqui do seminário hoje. Tá? Então ele pediu para mim fazer a condução desse seminário. Então, isso para mim é uma grande honra, né, estar aí apresentando o professor Miguel Bagajewicz, né, no 30º seminário aí de controle lá de Ginscope, né, com o título aí do seminário de hoje vai ser Value of Accurate Information and its Relation to Back-off Control. Né, então, vou fazer uma breve apresentação aqui do professor Miguel, né, e aí depois eu passo a palavra para ele. Tá? Então, o professor Miguel, atualmente, ele é professor visitante aqui da UFRJ, do IPTB, né, e também colabora ativamente com a UERJ, né, na produção lá da Engenharia Química. Ele é professor emérito, né, da Universidade de Oklahoma, né, em que antes de se aposentar era professor de Sam Williamson, né, e também Samuel Roberts Nobel Foundation Presidential Professor. Né, depois talvez ele queira explicar melhor o que esses títulos significam. Né. Também ele é bacharel em Engenharia Química pela Universidade Nacional do Litoral, né, na Argentina, em Santa Fé. Ele fez o PhD na Engenharia Química na Caltech, né, nos Estados Unidos, na California Institute of Technology. E foi, por um período, enquanto estava na Argentina, foi membro do Conselho Nacional de Pesquisa lá da Argentina, foi professor associado também na Argentina, e aí depois se mudou para os Estados Unidos, onde passou toda a sua carreira acadêmica, né, nos Estados Unidos, lá na Universidade de Oklahoma, e em outros lugares também. O professor Bagajewicz atua na área de integração energética, né, com importantes desenvolvimentos aí, com novas metodologias na síntese de redes de trocador de calor, né, na programação de manutenção, de limpeza aí, de trocador de calor. Né, então, é uma das grandes áreas aí de desenvolvimento aí do professor Bagajewicz. Né, também contribuiu aí na área de gerenciamento do uso de águas, né, em plantas industriais, com desenvolvimento de vários métodos, né, e tem um review paper na Computers in Chemical Engineering, né, dos anos 2000, né, nesse assunto. Né, tem também contribuições na área de fracionamento de petróleo, né, trazendo novos conceitos para projetos de equipamentos e processos, né, principalmente relacionados à área de integração energética, na separação, né, separação ótima. Inclusive, ele tem aí, nesse caso, uma patente, né, para aumentar o rendimento do gasóleo, né, nas refinarias. E um campo mais recente de pesquisa do professor Miguel, né, é na área de projeto de produtos, né, no qual ele tem introduzido aí novas abordagens, né, calcadas aí na parte de microeconomia, na parte de teoria hedônica, né, com a questão, inclusive, questões de satisfação do consumidor, né. E na área de projeto e planejamento e da capacidade de ampliação de processos, né, o professor Bagajewicz desenvolveu novas técnicas, né, de gestão de risco financeiro, na aplicação de redes de trocadores de calor, planejamento de investimentos, planejamento de refinaria, e vários outros assuntos que vocês podem ver no currículo que foi passado para vocês aí no site, que ele tem aí, onde tem todas as publicações que ele fez, os trabalhos, os livros, né, tem 2 livros publicados, né, autor de várias publicações na área de reconciliação de dados, detecção de erros grosseiros, né, a parte de projeto e upgrade de redes de instrumentação de plantas de processos, né, tudo relacionados aí ao tema de hoje também, né, na área de controle, né, e em alguns números, assim, eles têm mais de 250 artigos publicados, um fator H acima de 40, mais de 6.500 citações, né? Então, é um nosso grande pesquisador aí da área de engenharia de sistemas em processos. Né? Além disso tudo, né, que eu falei, ele é faixa preta em judô, né? Então, cuidado aí com as perguntas, né? Tá. E ele também é instrutor, né, de judô, então se alguém tiver interesse em aulas aí de judô, né, pode contactá-lo, que imagino que ainda esteja ativo aí nas suas instruções de judô. Então, tem 2 coincidências aí. Eu também fiz um sanduíche lá na Caltech, onde ele fez o PhD dele,
né? E lá, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu também fiz algumas aulas de judô, viu, Miguel? Mas depois eu parei com isso. Então, fora isso, não, é só na área de engenharia de sistemas e processos. Então, eu tenho a honra de passar a palavra para o Miguel, né, para ele expor aí esse trabalho de hoje, então. Então, toda a sua palavra, então, Miguel. Muito obrigado por a apresentação da minha currículo. Tudo bem, vou fazer a apresentação em português. Vou tentar. E, a vezes vou ter que usar palavras em inglês porque não conheço bem o português ainda. Então, eu vou pedir desculpas por isso. Os títulos que você mencionou sobre presidential professor e tudo isso são somente maneiras internas da universidade para aumentar o salário, e são incentivos que você recebe. Os outros títulos não são títulos, são prêmios que tem de AICHE, de AICHE e outras instituições. Estou muito feliz de já estar incorporado aí à vida acadêmica ativa da UFRJ. Eu passei já vários anos trabalhando na UERJ, então estou muito familiarizado com Rio e estou muito feliz de morar aqui. Então, ocasionalmente eu vou para Estados Unidos para ajustar algumas questões pessoais, mas normalmente estou morando aqui. Então, vamos falar um pouquinho da apresentação de hoje. A primeira coisa que você tem que saber é que eu trabalhei muito na área de reconciliação de dados e quando decidi falar um pouquinho de controle ou de fazer algum trabalho relacionado com a área de controle, eu sempre procurei alguns outros parceiros, porque, na verdade, controle não foi nunca minha área de principal. Então, o que eu vou falar hoje é uma questão que eu aprendi sobre controle, uma área que eu fiquei muito interessado, já quase 15 anos ou mais, sobre o uso a evolução o que vocês seguramente já conhecem, todos vocês, back-off control. E o back-off control tem muita relação em uma área que após o uso de back-off control começou a ficar mais mencionada, foi a área de profit control. Na verdade, o back-off control é um objetivo, mas, na verdade, é um objetivo que faz uma substituição de outro objetivo mais grande, que é manter o profit alto. Então, o ótimo fica medido em termos de dinheiro. Então, o back-off control passa a ser um substituto de profit control. E isso é uma área que já começou a ser, tem muito interesse, diferentes pesquisadores estão trabalhando nessa área já há muitos anos também. Então, o que eu desejo mostrar é qual é a utilidade de outro aspecto, que é a questão da acurácia da informação. E como faz o impacto dentro ou para o back-off control. Então, seguramente vocês ficam familiarizados essa ideia que você tem
um ponto operativo viável e tem restrições. As restrições são normalmente relacionadas com questões de pressões, com questões de produção, tem diferentes valores. Normalmente são limites impostos por a capacidade dos equipes, a capacidade da planta inteira, e assim. Então, você tem, né, dentro dessa área, um ponto viável de operação. Mas, na verdade, se você faz uma otimização, um ponto ótimo de operação pode ficar dentro dessa região ou pode ficar dentro nos limites. Nesse caso aqui, estamos idealizando esse limite como parte de um limite que é uma intersecção de duas restrições, mas pode ser um ponto qualquer, pode ficar dentro sobre uma linha ou também dentro da região. Então, o ponto, vocês já conhecem seguramente, é que você tem diferentes regiões de operação, normalmente conhecidas como EDOR, Expected Dynamic Operating Region, que tem uma forma. Essa forma, essa elipse aí, tem relação com várias especificações do sistema de controle e a instrumentação mesmo. Então, essa área dinâmica de controle pode estar em qualquer lado dentro da região viável. Então, se você deseja ficar perto o valor ótimo, que normalmente você vai obter usando simuladores de processos, e o abaseamento do RTO, que é uma técnica conhecida, você tem que operar um pouquinho mais fora, não pode operar dentro do ponto, porque você tem essa região dinâmica, então você não deseja violar as restrições. Isso é conhecido como back-off point. Então, as diferentes formas do back-off point ficam relacionadas com diferentes redes de sensores. Como você vai obter a informação, como você irá filtrar essa informação, usando filtro de Kalman ou usando qualquer outro filtro, usando reconciliação de dados, fica relacionada com o conjunto de sensores que você tem contribuindo a essa informação, a esse ponto, e fica relacionada também com o sistema de controle que você projeta. Então, os controladores. Então, você pode ter diferentes formas influenciadas por diferentes redes de sensores que contribuem à informação sobre essas variáveis, neste caso, 2 variáveis. E o objetivo que você deseja é minimizar essa região e, ao mesmo tempo, você deseja ajustar a forma dessa região. É um tema que está desenvolvido no meu livro, 2 capítulos que foram escritos, na verdade são 3 capítulos que foram escritos por professor Chmielewski, de Illinois Institute of Technology, usando minhas opiniões como filtro para apresentar e coordenar com o resto do livro, mas, na verdade, as ideias são todas dele. Então, o que acontece? Essa região tem, então, a forma da região e as redes de sensores têm uma relação óbvia com o profit.
quanto mais perto você fica do valor ótimo, mais profit você irá ter. Então, o que acontece? Acontece que a região essa, normalmente, em toda a literatura, fica relacionada com a precisão dos estimadores. Então, os estimadores podem estar relacionados com qualquer filtro, reconciliação de dados, dinâmica, de estado estacionário, tudo bem, mas você não considera, você tem que considerar que esses estimadores podem ter um bias. Não sei como se diz em português bias. Se diz bias? Também, mas é viés se quiser traduzir literalmente, né? Mas o bias também é muito usado. Ah, e como se diz em português? Viés. Bias. Viés. Com V corto. Isso, com V. Viés. Viés. Ah, tudo bem, estou aprendendo. Então, o viés, você não sabe, não conhece normalmente o viés bem, tem algumas técnicas para encontrar seu valor esperado, mas, na verdade, o que acontece é que essa região você tem que mudar, se você tem um viés esperado, tem que mudar essa região e não pode estar tão perto do valor ótimo, tem que ser, como se diz, ficar longe dele. Então, o tamanho, a orientação fica de importância. Então, esse é o elemento motivador para estudar a definição de acurácia que a gente desenvolveu em diferentes formas. Então, vamos a voltar, então, motivado já a ideia de que você precisa reduzir essa região, tem que reduzir o bias. Então, vamos a uma definição de acurácia, que uma acurácia, historicamente, foi definida como a soma da precisão, que vem das perturbações, das disturbances, como se diz em português, disturbances? Perturbações. Perturbações normais, o ruído dos instrumentos. E aqui tem o viés. O viés é uma contribuição de uma falta de calibração do instrumento. Então, essa é uma definição que eu peguei, eu encontrei em um livro, um handbook, e fiquei usando. Pode ser que existem outras definições de acurácia. O que acontece é que muitas vezes você encontra que os términos de precisão e acurácia parecem ser usados para se referir a uma mesma coisa, mas na verdade tem que fazer a distinção. Então, como conhece a perturbação, você conhece normalmente uma perturbação do estimador, você passa a sinal, os valores medidos passam por um filtro e você tem uma redução do valor da variância das medidas, uma redução que você tem um estimador que tem uma variância menor que as medidas, normalmente. Bom, não, isso não é normalmente, sempre é assim. Então, mas o viés não é fácil de predizir. Você tem que encontrar uma maneira de saber qual é o valor esperado dele. Então, o que complica a questão também é que o viés não é uma questão estática, fica mudando no tempo. Então, o viés pode aparecer normalmente dentro de um sistema em forma aleatória ou culpa do deterioro do instrumento, a sujeira nas placas, etc. Então,
uma questão muito estudada, essa questão tem que, como calibrar. Depois você tem outro viés, que é quando você calibra um instrumento, você calibra para uma operação, um valor de operação nominal. Quando você sai disso, você tem se diz loss of conformity no instrumento. Se aparece um viés que é produto de que o instrumento mesmo não é linear, sino que tem uma curva de conformidade. Não sei se conformidade se diz. Sim, é isso mesmo. Tem uma curva de conformidade que é não linear, não sempre é 45 graus. Então, o que você precisa aqui nos estimadores é esse valor. Tem que definir agora um valor de acurácia. E esse valor fica definido claramente por o filtro que você tem. Você tem um sistema, você é fácil. Se você sabe as variâncias dos instrumentos, você pode obter esse valor rapidamente, usando ou passando essa informação por o filtro que você usa. No meu caso, eu vou usar reconciliação de dados como para discutir as ideias aqui. Então, e aqui você diz, ok, qual é o número que eu vou inserir aí? Eu vou inserir o máximo valor que eu posso encontrar, ou vou inserir o valor esperado? Qual é o valor que a gente tem que usar aí para definir essa acurácia, que irá depois já influenciar sobre o ponto de Backhoff? Então, normalmente, como em reconciliação de dados, tem uma fórmula definida claramente para a precisão do estimador, que vem de os estudos usando teoria de estadística. E em reconciliação de dados, você tem também um critério de dizer, ok, qual é o máximo possível. O máximo possível, você tem que agora pensar, tenho um sistema e tenho um bias. Eu vou poder detectar esse bias, ou esse bias irá existir sem que a gente tenha capacidade de detectar esse bias e corrigir o problema. Após disso, você tem outro problema. Qual é o tempo que leva a corrigir o problema, recalibrar o instrumento? Então, o que acontece? Você normalmente, em reconciliação de dados, se você encontra que um medidor tem viés, você tem que decidir se você irá usar a informação desse medidor ou diretamente descartar, se diz descartar? Isso, correto. Descartar essa informação. Então, mas normalmente você diz, ok, tudo bem, eu vou assumir que a informação não irá ser usada se existe um viés. Mas se esse viés não é detectado, você não sabe, não chega, o seu filtro não chega a dizer a você existe um viés, é um viés pequeno, que fica limitado por o nível de, como se diz, conformidade? Ok. Esse 96% que a gente fala normalmente. De confiabilidade. Confiabilidade, disso. Então, você tem uma confiabilidade que você decide qual irá você a usar, e tem essa confiabilidade tem um valor crítico, que é conhecido com a letra Z, mas é o que se chama o teste de medida, o measurement test. É o primeiro que apareceu
na área de reconciliação de dados foi o Measurement Test. Então, tem esses valores. Então, esse valor, você diz agora, agora, esse valor máximo fica relacionado com quantos instrumentos proporcionam informação para esse estimador. Então, mais instrumentos, maior redundância, você tem uma capacidade maior de detectar viés em outros instrumentos. Então, tem o problema que você deseja saber qual é o instrumento que está com viés. Não é a variável que você mede somente, senão outros. Então, os estimadores, muitas vezes, não são, tem estimadores de variáveis que não ficam medidas, mas outras estimadores de outras variáveis ficam associadas com uma medição. Mas esse é o problema, você não sabe de onde está. Então, você tem que dizer, ok, eu vou considerar meu universo de possíveis variâncias, possíveis biases, e eu vou calcular qual é o maior ou máximo valor que eu vou detectar. Então, esquece as equações por um momento para não discutir sobre equações. O conceito tem várias medições, NT medições, diferentes números de medição, e você deseja saber qual é o máximo desse valor. Então, cada medição tem um valor crítico, e o máximo do bias dentro do sistema para variáveis de interesse tem que ser calculado. Então, você está aqui usando o conceito de que você está abordando uma abordagem do sistema inteiro. Então, esse conceito de máximo valor representa o pior caso. Mas não apresenta a outra ideia. Qual é a frequência desse cenário? Acontece normalmente esse caso máximo ou não acontece? Então, você tem agora toda essa dinâmica do processamento dos dados que tem como parte dele, tem a detecção do erro, a reparação do instrumento, a eliminação durante o tempo onde o instrumento fica funcionando, mas não fica reparado. Tem esse tempo onde você tem que descartar essa informação. Então, o que você fica interessado não é em estritamente ficar dentro da região de operação factível. Você deseja, você pode entrar em violações pequenas dessa. Você aceita essa ideia. Então, se você aceita essa ideia, você agora tem que encontrar um valor esperado do valor de viés, que agora se chama valor induzido, porque não é um viés de uma medição, agora é um viés de um estimador, onde influenciam diferentes viés de diferentes instrumentos. Então, eu vi plantas, no caso de reconciliação de dados, que tem normalmente uma refineria, 10 viés simultâneos. É uma loucura. Não tem sentido funcionar encontrando estimadores nesse caso. Então, você um problema de importância. Então, como você define isso? Se você agora tem outra definição, tem que dizer, ok, eu tenho a possibilidade de ter um número determinado de viés. Então, 2, 3, 5, qual é o número máximo que você aceita dentro do sistema? O número máximo que você aceita fica relacionado com a frequência de calibração dos instrumentos, com a vigilância
dos valores para ficar seguro que você tem esse valor limitado. Então, e esse é um problema de manutenção, que também fica desenvolvido parcialmente em meu livro, o livro de 2010, que fala de Smart Plants. Então, aqui o que você deseja saber é que o valor que você deseja usar para fazer o back-off tem que ficar relacionado com a frequência onde você irá ter essas violações, esses biases que ficam detectados, não detectados, porque se ficam detectados, você sabe. Então, esse valor aqui fica limitado por sua capacidade de detectar esses valores e a usá-los ou não usá-los durante o processo. Então, isso já falei, a frequência de quebra de um instrumento tem agora importância, esse número fica normalmente conhecido, se chama reliability, ou inversa da frequência é reliability. Então, e isso é o que você deseja limitar. Você tem que saber isso antes de formular uma estratégia para back-off. Então, e também você tem que saber quanto tempo chega reparar um instrumento e quanto tempo um instrumento pode ficar fora de consideração porque você não tem capacidade de reparar-lhe, porque você não tem um sistema de manutenção que pode responder instantaneamente. Você encontra um sensor com problemas e você repara imediatamente. Isso não existe. Tem toda uma burocracia na planta, onde instrumentos passam, a vezes, meses sem ser reparados. Então, aqui, então, você tem que inserir dentro da definição, tem que ampliar essa definição e dizer, o valor esperado do bias, do viés não detectado, multiplicado por o valor esperado do tempo, a frequência, onde ele irá aparecer. Então, para resolver esse problema, para fazer a história curta, a gente decidiu usar um Monte Carlo simples, a primeira ideia que vem na cabeça, e funciona porque tem certa informação. Então, esse valor aqui, o Monte Carlo resolve um pouquinho este problema. Você tem uma distribuição dos viés, um conceito novo, porque nadie faz distribuições. Então, é uma ideia que tem que saber como é a distribuição desses viés. E você tem um valor médio, porque pode ser que você esteja funcionando, não esteja funcionando no ponto de calibração, você está funcionando uma porcentagem fora do ponto de calibração, então tem um viés normal que vem da curva de conformidade do instrumento. Mas também tem uma desviação e tem outros valores aí que não vou entrar em detalhes. Então, essa distribuição fica usada para o Monte Carlo e você tem a outra questão temporal de Monte Carlo é quando o instrumento tem um quebre. Se quebra, por exemplo, o instrumento fica bom, está tudo bem, tudo sem viés, nada. E o instrumento imediatamente tem um quebre e fica não detectado. Então, você tem que... Aqui você diz, existe um viés não detectado, então a acurácia nesse caso
é uma acurácia que tem em conta as frequências. Então, nesse período de T1, de 0 a T2, você irá ter uma acurácia que fica determinada por esse promédio, por valor promédio entre tempo em onde o instrumento ficou funcionando em forma correta e depois um instrumento que tem um viés. Para não inserir aqui dentro do slide a ideia de que você tem um valor detectado, então o instrumento tem que agora ficar reparado. Então, durante o tempo onde o instrumento fica, algum instrumento, não tem que ser esse aí, pode ser outro, está reparado, você tem uma precisão residual. Uma palavra, durante o tempo de 0 até 1, você tem a variância normal do sistema, do estimador. Sim? E quando aparece um instrumento, um valor de um viés detectado, durante esse tempo de reparação, você tem uma variância um pouquinho maior, porque você está reparando o instrumento. Então, o que acontece? Aqui não tem viés, porque você elimina esse valor da consideração no filtro. Diretamente elimina a medida. Então, o Monte Carlo envolve, então, fica diferentes cenários, onde você faz um sampling dos tempos onde um instrumento tem uma falha, você disse falha? Ou sim, isso aí, falha. Falha. Então, você tem que fazer um sampling das falhas. Então, para isso, você usa a informação da reliability, reliability, assim, frequência de falhas do instrumento, que normalmente existe nos manuais do instrumento, mas, na verdade, você pode na prática, encontrar essa frequência ao longo de muito tempo. Você pode encontrar. E fica relacionada também muito com a frequência onde você faz a calibração dos instrumentos. Então, a falha não quer dizer que o instrumento deixa de dar sinal. A falha aqui quer dizer que o instrumento aparece um viés no instrumento. Ok? Então, e para cada tempo que você assume que você tem um sensor que tem uma falha. Mas se você considera um horizonte de vários meses, você pode ter janelas de tempo onde tem vários sensores com viés. Então, fica complicada a questão. Então, para fazer isso, você tem que agora começar a pensar qual é o objetivo de manutenção, de calibração preventiva dos instrumentos. Então, se você calibra com muita frequência, o número de falhas simultâneas dentro do sistema é muito baixo, que é o que você deseja. Mas se você tem uma manutenção deficiente, e você irá ter muitas falhas simultaneamente dentro do sistema. Então, fica uma questão que já sai das teorias normais de filtrado de dados. Então, para cada falha simulada, você tem que agora determinar, sabendo qual é o filtro que você usa e a potência desse filtro, saber se essa falha irá ser detectada ou não detectada. Ok? Então, aqueles sensores que têm um viés que não é detectado, continuam detectados.
porque você não sabe, seu filtro não avisou. E como expliquei anteriormente, o valor, o tamanho desse viés fica relacionado com uma distribuição que você tem que encontrar primeiro. Então, para resumir um pouquinho estas ideias, aqui tem um exemplo muito pequeno, muito simples, para dar uma ideia dos diferentes tamanhos. Então, aqui você tem um sistema de uma entrada, duas saídas. O que acontece aqui, para você saber, se você já sabe, tudo bem, mas que aqui quando aparece um viés nesse sistema, que o filtro e suas rotinas, seus cálculos complementares avisam, você não pode dizer de onde está o viés. É uma propriedade de esses sistemas. Esse sistema é demasiado simples. Então, qualquer viés que aparece dentro do estimador o vazal da corrente S1 é um viés que pode ser o viés mesmo da medida da S1, como pode ser um viés de S2 ou de S3. E você não tem maneira de saber. Okay? Somente você pode especular, você pode dizer, eu sei que é muito provável que seja S2, porque S2 quebra muito seguido. Ou, não sei, você vai e inspeciona no instrumento mesmo. Mas, se não, usando dados somente, você não sabe. Então, nessa simulação, aqui temos as precisões de cada medida, tem uma desviação estándar dos viés, de 2, 4 e 6, frequência de falhas para cada instrumento e tempo de reparação de 0, 5, 2 e 1. Tem valores diferentes para enriquecer o exemplo. Então, aqui, um cenário possível dos miles de cenários que você irá encontrar usando Monte Carlo, pode ser esse. Você tem ao tempo 15, aparece um viés no sensor S1 e o viés é detectado, que normalmente você pode inserir também o valor desse viés se fica detectado. Qual é o valor limite? Mas aqui é um cenário. Encontrou ou não encontrou? Mas se você deseja informação, tem que saber qual é o valor desse viés. Então, o resultado do Monte Carlo é que a stochastic based accuracy, a acurácia estocástica é 2,76. Se você insere agora todo o processo de bias não detectado, baixa para 1,89. E se você ignora completamente a abordagem estocástica para calcular a acurácia, esse valor máximo fica 6,30. Então, é muito mais grande que esses dois valores. Então, a importância aqui é que se você tem... Aqui você não tem desvio por fora se você usa esse número, você fica... tem que fazer um back-off muito mais grande e então você vai perder mais dinheiro. Nesses dois casos, você tem uma porcentagem do tempo onde o sistema pode ficar dinamicamente fora da região de restrições. Então, você tem que agora calcular quanto é fora. Então, você precisa, para isso, você precisa a distribuição da acurácia. Então, essa é a distribuição, tomando todos os valores ao longo do tempo. E aqui tem uma distribuição, a evolução da acurácia ao longo do tempo. Se você começa com um sistema onde os instrumentos estão muito bem calibrados, se você espera uma frequência de falhas, você tem em dias
Aqui tem muitos dias, é um valor ao longo do tempo muito grande. Mas 2.000 dias são quantos? São mais ou menos 6, 7 anos. Então, e aqui você tem uma distribuição. Então, qual é o problema aqui? Esse problema é que alguns pontos você diz, não, eu não posso ter um ponto muito grande aqui, porque vou ter desviações por fora da região viável e tem que calcular quais são o tamanho deles. E o tamanho fica aqui, varia no tempo. Então, essa é a complicação, toda a complicação que tem que trazer a consideração da manutenção e calibração dos instrumentos. Então, para seguir, vamos concluir. Então, vou terminar agora. Revisamos o conceito de acurácia, definimos o máximo valor de viés induzido, e fizemos um cálculo de uma acurácia especial que você deseja minimizar. Então, se você tem toda a informação sobre os instrumentos que você irá usar, você pode projetar de novo a rede de sensores que você precisa para controlar esse valor dessa acurácia. E depois usar um sistema, um back-off apropriado para seu ótimo. Então, é um problema de projeto com incerteza, que normalmente fica resolvido usando o que se chama programação de estocástica em 2 etapas, que tem as decisões aqui e agora, e as decisões espera e decide. As decisões aqui e agora são assim, que rede de instrumento você irá ter, qual será o nível o seu projeto de seus controladores. E a decisão futura queda fazer ajuste nos controladores, decidir qual é o valor do back-off, depende do estado do sistema. Então, com isso eu terminei. Espero que seja, como se dizem, que dê ideias, não sei a vocês, não sei quão familiarizados vocês ficam com esse problema, mas se foram boas ideias ou novas ideias para você, vou ficar feliz. Muito obrigado. Obrigado, Miguel, aí pela excelente exposição, né, dos trabalhos. Já aqui abrindo no chat, né, para perguntas, quem tiver interesse de fazer perguntas, pode se inscrever no chat ou também abrir o microfone e expor as perguntas, né. Então, fique tranquilo, né, vocês estão vendo que o Miguel fala muito bem o português, né, depois de alguns anos aqui no Brasil, está sempre aprendendo cada vez mais, né, Miguel? Então, pode fazer português sem problema, que ele entende bem, tá? Tanto que a apresentação foi toda em português. Então, bom, eu vou começando aqui com uma pergunta, Miguel, igual o pessoal aí se manifesta. Hoje assim, opa, Ninosca já se manifestou aqui. Olá, Ninosca, pode abrir o microfone e falar. Oi, Argemiro. Oi, professor Miguel. Sí, realmente estoy sorprendida do português dele pelo sobrenome, e que está indecisa se tem originalidade do Brasil ou do Portugal. Argentina. Argentina. Ok. Eu queria saber se o professor conhece já instrumentação ou sistemas de controle já com esta tecnologia implementada de simulação Monte Carlo. Não conheço. Não. Na verdade, esse é um tema que eu não segui pesquisando. Deixei de pesquisar mais ou menos uns 7, 8 anos já. E não encontrei na prática industrial
aplicações dessas ideias. Então, acho que ainda, como muitas coisas na academia, as ideias tardam muito em chegar à prática industrial. Então, não sei, aqueles que a gente desenvolveu essas ideias e depois apresentou em vários lugares, em alguns fóruns também industriais, e tem gente que ficou interessada, Bartusiak, alguns outros, pessoas que estão na área do controle, que também trabalham na indústria. E apareceu, após de todas essas ideias que a gente publicou, apareceram essa ideia de profit control, e não sei se ficou usada ou não, e com que frequência. Obrigada. Bom, É uma motivação, acho que se o sistema não, se essas ideias não foram desenvolvidas após as contribuições que a gente fez, é uma motivação para alguns pesquisadores para começar a estudar esse problema, porque a interrelação entre a manutenção e as outras atividades na planta é um tema que não ficou estudado muito. A manutenção, normalmente, na indústria, tem sua própria vida, não fala com nadie. Com certeza, sim. eu poderia dizer assim, Miguel, que de uma certa forma, né, esse tema tem sido tratado aí na área de controle, né, principalmente usando alguns tipos diferentes de filtros, né, filtros dinâmicos, estacionários, né, para tentar compensar essas incertezas, né, tá? Mas a abordagem que você está dando, né, nessa questão do back-off control, né, é suprir, né, essa questão das incertezas que você tem sobre a região de operação, né, principalmente quando se colocou, né, quando está perto de restrições para garantir a viabilidade, né, da solução. Né. A questão que fica, né, é como isso depois incorporado numa estratégia de controle, né, a viabilidade computacional de fazer isso, né? Porque você tem um problema estocástico junto depois com um problema de otimização, geralmente um problema de otimização dinâmica, né? Se você quer levar essas questões, é como tornar isso implementável na prática industrial, né? Então, o que você acha, assim, o quanto isso ficaria distante disso em termos desse custo adicional, né? De você fazer a determinação variante no tempo, né, dessas regiões de incertezas para incorporar no problema de controle, né, para fazer o back-off control ou o profit control. Né? Qual é a tua impressão em relação a isso? Né? Se esse é um dos impeditivos para levar essa abordagem? Na verdade, você tem duas atividades que tem que diferenciar. Uma atividade que é a atividade de projeto. Quando você tem uma planta, você decide, eu vou decidir que variáveis eu vou medir. E a tendência histórica, originalmente, muitos anos já, foi eu vou medir aquilo que eu vou controlar. Mais ou menos, não? Mas agora aparece a ideia de que você precisa de um estimador melhor e que a redundância de medições dentro do sistema ajuda a melhorar a variância dos estimadores. Tudo bem, isso também é uma ideia muito velha. Mas agora você diz, o ângulo de você dizer com que frequência esses sensores irão dar informação confiável e que não tem viés, é um problema que não sei se é historicamente tratado. Eu não sou experto em controle, então você me diz, mas acho que essa relação entre manutenção e
atividades de manutenção e qualidade dos dados dos estimadores. É uma ideia muito interessante para explorar. Eu tenho no meu livro um capítulo para como melhorar, como fazer um retrofit de um sistema de sensores. Tudo bem, mas voltando para as ideias originais, você tem uma atividade que fica relacionada com o projeto, quando você projeta o sistema de controle, projeta, decide qual é o filtro que você irá usar, e também você decide qual é o sistema de sensores. Então, mas tem outra atividade no futuro, que é quando você já tem decidido, já está funcionando, o sistema já está instalado. Então, agora você tem que decidir de onde você irá colocar esse back-off. Sim, sim. É um desafio, né? Saber como fazer isso, né? Sim, isso. Porque, a princípio, você não sabe onde está, né? Onde você vai precisar disso, né? Incorporar essas incertezas a mais aí na região, né? Nas restrições do teu programa de otimização, né? Principalmente hoje, nos controles avançados, se põe lá um controle preditivo, se põe as restrições, se tem ainda a questão das incertezas dos sensores aí para ser incorporada no programa de otimização, né? Então, mas eu vou estimular um pouquinho a participação, aí, pedir aí a opinião aí do Farenzena, né, do Jorge, que tem trabalhado também com esse sistema, né, da parte de conciliação de dados, filtros, né, falar um pouco das impressões, né, que tem bastante trabalhos nessas direções, né, com a indústria principalmente, né, as impressões dessa questão. Estimulando um pouquinho aí a participação. Boa tarde, então, já que fui estimulado a participar. Eu tenho uma pergunta em relação a... Porque hoje em dia tem os estimadores, o filtro de Kalman se enquadra bem nessa proposta, né? Os estimadores em que você usa o valor da medição. Eu gostaria de ouvir do Miguel o que ele acha que nós vamos conseguir considerando uma janela, ou seja, aqueles filtros com suavização, em que você usa uma janela de dados, não só o valor atual, mas usa uma janela de dados, filtros com suavização. Eu vejo que filtros com suavização permite reduzir sensivelmente essa região de incertezas na medição e também permite até a inclusão dentro do estimador de estado da estimação do bias, como sendo mais um parâmetro a ser estimado. Então, eu gostaria de ouvir dele o que ele vê com relação a esses dois pontos. Filtros com suavização e estimação do bias como um parâmetro a ser estimado dentro do estimador de estado, com uma equação adicional com derivada nula, né, que seria um modelo estendido. Na verdade, não sei como seria o desempenho um filtro com suavizador. Sim? Normalmente, o que acontece é que o sistema, o Monte Carlo que você monta é um Monte Carlo para fazer uma estimativa, um valor esperado. Mas o sistema responde como responde. Você pode dizer, ok, eu vou inserir agora no meu funcionamento, já projetei a rede de sensores, já decidi meus controladores, o algoritmo de controle, tudo ficou decidido e agora tem parâmetros a usar. Então, dentro dessa consideração, quando você decide que, eu vou fazer agora algum Monte Carlo para ter uma ideia, não vou somente responder às situações, sino que vou ajustar a distância do back-off.
Aí você considera quais são os filtros que você está usando. Você pode projetar com um filtro e depois ajustar quando você muda de um filtro para outro. Eu veria como sendo uma abordagem que não seria via Monte Carlo, seria uma abordagem concorrente, digamos assim, em termos de estimativa desse distanciamento. Sim, sim. Monte Carlo não é a única ferramenta, sim. Tudo concordamos. E aí eu tenho mais uma questão que é relativa à distribuição estatística da medição, né? Normalmente, nesses casos, se usa gaussiano, né? Sim. E aí eu gostaria de ouvir de ti qual é a tua experiência em utilizar abordagens que não sejam gaussianas, uma vez que a gente sabe que os dados e a distribuição estatística, principalmente quando entra ruídos de processo, ele não é necessariamente gaussiano. Sim, é uma das premissas que o Kalman, digamos, tem como maior problema. É verdade. A estudo de qual é a forma da distribuição dos erros, das perturbações, é uma coisa. E outra são as distribuições de viés que você pode ter. Na verdade, se você está perto a valores pequenos, o gaussiana não é a melhor decisão. Uma distribuição beta pode representar os dados melhor. Mas esse é um tema já antes de resolver essa parte, temos outros problemas mais grossos para resolver se você deseja incorporar toda essa problemática de manutenção. Que isso forma parte das novas ideias das plantas inteligentes e tudo isso. Aqui falta pesquisadores que sabem de processamento de dados de outra perspectiva, usando inteligência artificial e todas as novas técnicas. Tudo isso é um desafio, juntar essas questões e articular uma proposta. Porque aqui você tem, na verdade, na indústria você não vai com propostas de projeto. Normalmente o mais importante para eles são as propostas de retrofit. Eles têm uma rede, quais são a instrumentação, qual é as mudanças que tem que fazer para fazer que esse controle funcione melhor. Então, sempre foi assim. A indústria poucas vezes fica interessada no grassroots. Grassroots para os acadêmicos, eles dizem. Miguel, deixa eu colocar mais um ingrediente nessa tua discussão, né? Que hoje a gente também tem bastante presente na indústria os sensores inteligentes, né? Já fazem análise estatística dos seus dados, essa informação já pode estar disponível, né, para os controladores, né? Como é que você vê isso também, né, nessas abordagens, né? Sim, sim. O sensor mesmo pode tentar diferenciar se a mudança de seu sinal tem origem de alguma falha ou tem origem externa a ele. Então, sim, é toda uma problemática, sim. Dá para escrever um livro. Então, se você desenvolve todas as questões relacionadas com esse tema. Inclusive, nessa parte de sensores inteligentes, eu acho que nós temos explorado muito pouco, porque o sensor, hoje, com a amostragem que a gente precisa para tomada de decisão nas camadas acima, ela não precisa ser com a velocidade com que o sensor consegue captar os dados da planta. Então, ele fica um tempo ocioso, uma capacidade de processamento e armazenamento que ele desperdiça. Então, ele pode, nesse tempo que ele fica sem mandar informação para uma camada superior,
ele pode estar processando e trazendo confiabilidade e o histórico, né, dessa confiabilidade. Então, você pode trazer muita estatística para cima do sensor e aí dá a ele inteligência, a inteligência fortemente estatística de qualidade, de padrão, de histórico, e isso está sendo muito pouco explorado. Sim, a outra questão para agregar a essa ideia é que todo mundo fica pensando que eu vou usar esse filtro ou esse outro filtro. Mas existe a possibilidade que você instala 3, 4 filtros diferentes e depois e você junta toda essa informação dos diferentes filtros e você diz, agora preciso um sistema, uma análise para saber qual é a informação que eu vou usar. Vou usar o promédio de todos os filtros, promédio ponderado, o que eu vou usar? Mas os diferentes filtros têm diferentes capacidades em diferentes áreas. Então, você pode ter uma análise muito mais inteligente dessa problemática. Muito bem. Farenzeno, algum comentário? Ou ele foi tomar um cafezinho? Não, senhor Silvio. Não estava tentando abrir o microfone, não. Não tem nada para comentar? Vamos lá, cara. Não, o único ponto é a estimativa da frequência da incerteza. É isso que... Porque alguns eventos que, muitas vezes, que acarretam restrições que impedem lucros maiores são muito pouco frequentes. Como que eu estimo isso? Bom, você tem somente informação... Normalmente, informação do fabricante. Ele diz, essa é a reliability que você tem nesse instrumento. Eles dão um número. Depois você tem outros valores que são promédios extraídos da prática industrial, que tem diferentes manuais. Você diz, um instrumento, uma placa orifício, tem uma frequência de fala desse valor, mas você pode granularizar também as diferentes falhas. Por exemplo, você pode começar a pensar qual é a fala? Sujeira. Por exemplo, você tem um Coriolis, você está medindo vazal. Sujeira tem muita importância, é o principal problema. Tem erosão do orifício na placa orifício. Tem diferentes valores. Tem também viés que vem da parte eletrônica. Então, você tem que diferenciar quais são os diferentes valores. E então, você pode granularizar também a manutenção. E quando eu desenvolvi algoritmos para otimizar a manutenção, que não é um tema de hoje, mas está no meu livro também. Se você fica interessado, eu posso enviar capítulos, não tem que comprar o livro. Tudo bem. São $170, que não é barato. Então, mas se você me escreve, eu posso enviar alguns capítulos. Então, no caso de manutenção, você pode ter uma equipe, você pode dizer, eu vou fazer manutenção de uma bomba. Essa bomba tem várias partes. Tem a bomba mesma, tem o motor, tem a conexão entre o motor e a bomba, tem diferentes problemas que você tem que resolver. São diferentes problemas. A bomba não funciona, a bomba não tira a pressão que tem que tirar, a bomba tem uma pérdida, tá? Tem como se chama, se diz assim, perda líquido, perda de líquido ou gás, não, de líquido, sim, nas conexões. Vazamento? Vazamento? Sim, vazamento, sim. O mesmo acontece com válvulas.
Você pode ter válvulas que têm problema que tiram fluido para fora. Então, normalmente você encontra na indústria, é o caso normal, tem tanta instrumentação, e que a questão de manutenção, às vezes passam meses, às vezes anos, em que uma equipe funciona em forma defeituosa. E eles sabem, mas não reparam, porque não tem tempo. Então, em teoria de otimizar a manutenção da equipe, você também tem uma função objetivo, e você diz, eu vou considerar as prioridades semanais. Se você irá fazer uma política de manutenção, não pode deixar você uma equipe que fica deteriorando no tempo, por muito tempo, com baixa prioridade para reparar. Então, toda essa problemática fica relacionada com o profit. Mas o que aconteceu? Historicamente, os controladores falavam de controle. Manutenção é um mundo à parte, não fala com nada. Ok? Eu tive problema na prática industrial quando falávamos de detectar viés usando software, e os instrumentistas dizendo em reuniões, na prática, na planta mesma, que o que esse software irá dizer sobre meu trabalho, como eu calibro os instrumentos, e que tem resistência também de tipo emocional. Eu expliquei a eles, essa é uma ajuda para você, não é um polícia aí que está determinando se você faz o trabalho bem ou não. Se você não irá a ter uma penalidade porque o software detecta que um instrumento que você diz que está calibrado e que o software diz que não está calibrado. Então, existem todas essas questões na prática industrial, aí questões territoriais. Se você tem uma planta, você diz, eu não vou compartilhar nada com a planta que segue. E essas são culturas dentro das plantas que são difíceis de mudar. Tem inércia, muita inércia. Sim, realmente a Smart Plant ainda está um pouquinho distante, né, da realidade. Por vários aspectos. Né? Sim. Baseado na sua experiência, quantos % da manutenção, já estou fazendo outra pergunta, desculpa, Arge, prometida é feita? O quanto maior, melhorando a pergunta, deveriam ser as equipes de manutenção, indo na linha do Smart Plant do Arge, ou as equipes são suficientes, o que falta é planejamento? Você tem dois tipos de equipe e dois tipos de manutenção. Se você está falando de um compressor que o custo é vários milhões de dólares... Miguel, só deixa eu interromper um pouquinho, né? É porque eu estou entendendo que você está traduzindo equipo para equipe, tá? Mas no sentido equipe do Farenzena foi o pessoal, né? Não, tudo bem. Como você eu disse... sei que pelo que eu entendi, assim, várias vezes se traduziu equipo, né? Que é o do espanhol, né? Para equipe, para o português, mas que na verdade é equipamento, né? Então, equipamento, perdão. Então, Obrigado. Valeu. Okay. Seria mais no sentido de staff. Sim. Se você tem um equipamento como um compressor, esse tem um valor de vários milhões de dólares. Você fica seguro que esse irá ser a manutenção será boa, cada reparação pedida desse compressor irá ser efetivizada rapidamente. Mas se você fala da válvula de um bypass, você pode passar anos sem ser resolvida. Sim? Então,
tudo depende. Então, na prática industrial, o que acontece? Você tem uma pessoa encarregada de determinar o chefe da manutenção. Tem diferentes áreas de manutenção. Muitas vezes é uma empresa exterior. Outras vezes é uma equipe interna da planta. Outras vezes, as equipes podem ficar divididas. Instrumento por um lado, bombas por outro. Tem diferentes equipes para atender essa manutenção. Então, normalmente, as segundas, cada 15 dias, um rapaz olha a lista de reparações e decide. Primeiro esse, segundo esse, terceiro esse. O que acontece? Ele não pode terminar toda essa lista. Então, o que aparece? Há equipamentos que ficam com pedidos de reparação, ficam nessa lista, cada 15 dias aparecem, porque não ficam reparados. Então, a prática industrial é isso, tudo depende. Existem plantas que têm uma consciência muito mais grande sobre o valor da manutenção e outras que não prestam tanto atenção ao problema. Outra questão também é como se diz, o estoque de partes. Quando você tem, por exemplo, você diz, eu tenho que reemplazar, como se diz, reemplazar não, replace em inglês. Substituir. Subester, se diz? Substituir. Substituir uma parte que você deseja. Às vezes que essa parte não está na planta. Então, você tem que pedir. Não passam dias até você pode terminar essa reparação. Não, por isso você tem bombas duplas, porque a bomba dupla é porque é normal, você sabe que em algum momento você irá ter uma bomba que não está funcionando. Então, você está usando uma bomba. O risco de que a única bomba que você tem deixe de funcionar aumenta, é grande às vezes. Então, se você não tem uma bomba, como se diz, spare, uma bomba substituta, sim? Então, você tem que parar a planta ou algum equipamento. Então, essa é perda de dinheiro muito grande. Então, quando você estuda a manutenção, você tem que ter um valor esperado do profit. Mas fica relacionado com o quê? Com detecção de viés, detecção de falhas de diferentes instrumentos. Tudo fica relacionado. Então, o tempo histórico, onde cada experto tinha seu próprio mundo e não falava com os demais, se terminou. Agora o problema fica mais, tem um problema aí dentro de um nível superior que tem que relacionar as diferentes atividades. E é uma teoria que não está ainda desenvolvida o suficiente. E tem essa ideia de inteligência artificial, captura de dados, machine learning, toda uma nova ideia que você pode começar a inserir aí. É todo um desafio. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom, mais alguém tem alguma pergunta para colocar aí para o professor Miguel? Ele já está se encaminhando aqui para o prazo final aí do seminário. Sim, a ideia é que, só um comentário relacionado. A ideia que muitos acadêmicos temos sobre a prática industrial é, às vezes, muito, como se diz em inglês, naive. Você vai às plantas, se você fala com os engenheiros, você encontra que, por exemplo, engenheiros que não sabem, engenheiros que estão fazendo decisões, não sabem coisas elementares.
em muitas plantas que usam, por exemplo, o sistema de optimização em linha, como Romeo ou outros RTO que existem comercialmente, não sabem simular. Não sabem usar um simulador. Então, o nível nas diferentes plantas é muito baixo a vezes, não sempre. Você pode encontrar plantas, mas o engenheiro normalmente perde esse uso das ferramentas que eles chamam sofisticadas, porque todos os dias tem que apagar algum fogo. É a vida do engenheiro da planta. Aí passa para as capacitações, né, do pessoal da indústria, que também tem que investir, né? Tem um valor importante aí, que às vezes a indústria não leva isso em conta, né? De continuar sempre capacitando e atualizando. Sim. Mas é isso. Bem, sim, a vezes existe um gap muito grande entre as questões e as ideias que ficam discutidas no terreno acadêmico com as questões práticas, que os engenheiros já não compartilham essas problemáticas. Então, muitas vezes é saudável ter essa interação na indústria. Mas isso tem que ser promovido da cima. Tem que o gerente da refineria tem que decidir essas questões, senão não acontece. Muito bem, pessoal. Então, chegamos agora ao fim. Agradeço aí imensamente a participação do professor Miguel Bagajevich, né, nesse seminário, nessa discussão, né, que tem bastante assunto aí para ser tratado aí nessas aplicações. Então, agradecendo então ao Miguel, né? Eu não tenho aqui para informar para vocês qual é o próximo seminário daqui a 15 dias, né? Mas o Maurício certamente vai fazer a divulgação nos próximos dias, né? Então, Jorge, não sei se você sabe se... Não sei, só gostaria de agradecer a participação do professor Miguel. É um prazer tê-lo aqui conosco. É só isso, só para dar um tchauzinho. Então tá, gente, uma boa semana para todos. Nos vemos daqui a 15 dias no próximo seminário, tá, que vai ser divulgado em breve. E o professor Miguel está sempre bem-vindo, convidado a participar dos nossos seminários, né, que corre quinzenalmente nesse horário, né? Tá, mas certamente vai estar nos convites. A gente tem desafios que estamos trabalhando dentro da área de integração energética e outros problemas de Process Systems Engineering, mas precisamos parceiros na parte do controle, aquele que fica interessado em explorar novas áreas. Em especial, estamos procurando algum experto que deseja falar um pouquinho de controlabilidade e profit control de redes de trocadores, que é um tema que a gente precisa. Sim, sim, com certeza. Existe alguma pessoa interessada? Fala comigo, por favor. Controlabilidade é o tema de preferência do Jorge, que está aqui, né? Então, certamente tem interesse nisso. Então, eu acho que nós podemos dar uma conversada a esse respeito. Nós trabalhamos essa parte de controlabilidade, no sentido, não controlabilidade especificamente de mais a facilidade de se controlar o sistema, levando as características inerentes de controle. Mas podemos marcar uma conversa, assim. Sim. Não, o que a gente fica interessada é um número, dinheiro. Então, tem uma rede, isso é a problemática que temos hoje. Temos uma rede proposta que tem vantagens de diferente outro tipo de custo mínimo, e precisamos saber qual é o custo associado, se a rede é controlável, e se a rede, quais seriam as penalidades que você irá pagar por ter
um sistema de controle associado. Então, precisamos esse número. E isso é toda uma série de artigos que temos planejados. Estamos procurando um parceiro para isso. Fala com a gente, e a gente conosco, a gente irá a dar ideias. Então, podemos dar uma conversada assim. Então tá, gente, perfeito. Temos assunto aí para uns novos seminários, então, já. Então, ok, então, um bom dia para todos. Eu vou parar a gravação aqui.